A Marinha é uma das maiores organizações de One Piece, onde o seu símbolo retrata a paz e a justiça para o mundo e prende os bandidos, piratas ou qualquer malfeitor que se oponha a eles ou que ameacem as pessoas. Dentro da Marinha existem várias patentes ou cargos, e cada um possui seus próprios deveres e permissões. Nesse vídeo eu vou explicar todos os cargos, da ordem mais baixa para as patentes mais altas da Marinha. O primeiro cargo, sendo o mais simples e também o cargo inicial, é o aprendiz de marinheiro, que também pode ser chamado de recruta. O aprendiz recebe inicialmente um fardamento. O mais comum é uma blusa branca, uma calça azul e um chapéu virado para frente escrito Marine, mostrando que esse presta serviço e está oficialmente dentro da Marinha. O aprendiz é o cargo mais baixo, e todo marinheiro inicial que entra recebe um treinamento do instrutor, um cargo especial para ensinar a eles como se comportar, treinar, lutar, usar armas de fogo e subir de patentes futuramente. Os aprendizes mostrados inicialmente foram Kobe e Helmeppo, que foram treinados pelo Garp. Acima dos aprendizes, ou recrutas, vêm os marinheiros de terceira, segunda e primeira classe. Esses também são chamados de marujos, são marinheiros mais treinados, acostumados à organização e às ordens, e já passam a trabalhar em bases da marinha sob o título de algum superior, como um capitão. No East Blue, antes do Morgan ser derrotado pelo Luffy, ele era um capitão da marinha e liderava vários marinheiros da terceira à primeira classe. Um exemplo de marujo foi Django, o hipnotizador, mas depois ele teve sua patente aumentada. Acima do marinheiro de primeira classe vem o cabo. Os cabos possuem permissões e trabalhos dos cargos de marinheiros anteriores. Eles têm permissões para usarem roupas à paisana, mas a maioria continua por optar a continuar usando o uniforme da marinha. O sargento já passa a receber ordens de marinheiros superiores, como os contra-almirantes. Eles também passam a acompanhar seus superiores nas missões, para capturar um pirata. O sargento mor possui praticamente as mesmas permissões e ordens do sargento e dos outros cargos anteriores, com a diferença que o sargento mor já é uma patente acima. No pré-time skip, quem era um sargento era o Helmeppo, que treinou inicialmente com Kobe, e o Kobe e a Tashigi faziam parte do cargo de sargento mor também. O Alfer está acima de todas as patentes anteriores, sendo o cargo mais alto do nível de divisão de infantaria. Mesmo sendo uma patente acima das outras, não foi mostrado nenhum personagem que faz parte dela, mas é provável que alguém dessa patente ainda mantenha o status e deveres como o de um sargento mor para baixo. A divisão de infantaria, que são compostos por todos esses cargos, é onde os marinheiros recebem ordens, e agora vem os oficiais da marinha, os marinheiros que comandam e ordenam. O segundo tenente já podem passar a ser oficiais de capitães ou acima. E é a partir daqui que os marinheiros passam a ter um kanji na parte de trás da roupa, que na tradução significa justiça. A Tashigi já foi uma segunda tenente, mas futuramente ela teve de novo a sua patente promovida. O primeiro tenente é um cargo acima, mas que segue linhas parecidas com o segundo tenente. Um exemplo de primeiro tenente é o Hokkaku, que foi um dos oficiais do Morgans. O tenente é onde os marinheiros passam a receber ordens de vice-almirantes, e por ser a nona patente da marinha, passam a ter influência e dar ordens também. Atualmente, o Zoto faz parte desse cargo, ele é subordinado do Momonga, um vice-almirante. No tenente-comandante tem alguns marinheiros conhecidos. Os atuais são Helmeppo, que faz parte do quarto da marinha, Full Body, o carinha que levou uma surra do Sanji lá no começo, o hipnotizador do Django e o Drake, um tenente-comandante que aparece uma vez ou outra, principalmente perseguindo os Mugiwaras. O comandante é uma patente acima, e geralmente ficam ocupados tomando conta das bases da marinha. Um antigo comandante era Rosinante, o irmão de Doflamingo, que acabou morrendo pro mesmo. Um comandante atual é o Reaper, um marinheiro que deixou o Luffy e o Zoro saírem ilesos do arco de Romance Down, depois de derrotarem o Morgans. E ele foi o primeiro para quem o Kobe pediu para entrar na marinha também. O capitão é um cargo onde os marinheiros são mais livres. Eles navegam como querem pelos mares para caçar piratas, podem comandar vários grupos de marinheiros, são fortes soldados, que possuem Akumas no Mi, sabem o básico do Haki e algumas técnicas do Rokushiki também. E numa navegação, o capitão geralmente é o líder do navio, onde a situação só muda se tiver um marinheiro superior à patente deles. Smoker e Hina eram capitães, mas foram promovidos. E atualmente alguns dos capitães são Kobe, que é do quartel-general, Tashigi, da G5, Very Good, que possui uma Akuma no Mi, e Shu, que também possui uma. Foi até ele quem enferrujou e destruiu a Yubashiri, uma antiga espada do Zoro. O Comodoro já é a quinta maior patente, onde comanda todas as patentes abaixo e possui algumas permissões de patentes superiores.
como o Brand New, que ajuda a criar e oficializar as recompensas dos piratas. Os contra-almirantes são os almirantes de menor patente. Mesmo sem tanta autoridade como os superiores, eles ainda podem guiar e ordenar todas as outras patentes anteriores, e algumas exceções podem responder direto ao quartel da marinha, como a Rina, que já é uma marinheira que fica por lá. Os vice-almirantes são a classe que possui mais marinheiros vistos em One Piece, principalmente no arco de Marineford, onde todos eles foram convocados para a guerra. Alguns vice-almirantes possuem permissão para fazer um Buster Call, e eles geralmente fazem parte das maiores forças da marinha, já que a maioria deles é formado por espadachins e principalmente gigantes, dando maior destaque para o quesito de força física. A maioria deles sabem usar Haki e o Rokushiki também. Exemplos de vice-almirantes na época de Marineford são Monkey D. Garp, o avô do Luffy, Smoker, John o Gigante, Momonga, Bastille, Dalmatian, Atsuru e o Onigumo. Alguns dos antigos vice-almirantes são Vergo, que entrou na marinha disfarçado, e Jaguar de Saulo, que morreu ajudando a Robin a fugir de Ohara. Os almirantes são o maior poder militar da marinha, e são constituídos por 3 almirantes. Os almirantes possuem como um dos principais deveres proteger os dragões celestiais, e também têm permissões para acionar um Buster Call se necessário. No pré-time skip, os almirantes eram Akainu, Kizaru e Aokiji, só que no pós-time skip o Akainu subiu de patente e entrou um novo almirante, o Fujitora. O Aokiji também saiu por conflitos internos e foi substituído por Ryokugyu, o Touro Verde. O almirante de frota é o topo dos oficiais da marinha, sendo o maior posto que lidera todos os cargos e toda a organização. Ele pode fazer o chamado de um Buster Call, assim como os almirantes. Também pode adicionar ou retirar um Shichibukai da marinha, e também é o cargo principal para decidir as recompensas dos piratas. O almirante de frota só fica abaixo do comandante-chefe do governo mundial, que é o Kong, e dos próprios Goroseis, mas de resto, a marinha é toda dele. Até o acontecimento da Batalha de Edward, o Kong foi o almirante de frota. Depois, no pré-time skip, até a Guerra de Marineford, o almirante de frota foi o Sengoku, e o Sakazuki é quem ocupa esse posto atualmente, o também conhecido como Akainu. Alguns cargos adicionais, que também podem ser considerados como patentes de suporte, são o instrutor, que é o Garp, o cozinheiro, médico, cientista e o inspetor geral, onde investiga corrupções dentro da própria marinha.